pessoal, tudo certo? E mal acabou a 13ª rodada e a 14ª rodada do Brasileirão e do Cartola já tá aí batendo na porta. A rodada acabou na segunda-feira, na quarta-feira já fecha o mercado para a próxima rodada, é o que dá, né? A Copa do Mundo e Clubes parou o Brasileirão durante um mês, agora é tentar recuperar o tempo perdido com jogo 2 vezes por semana, porque a gente vai com o Brasileirão até o dia 21 de dezembro, então tem muito chão pela frente ainda. Agora os próximos meses, as próximas semanas vão ser de jogos atrás de jogos, tudo muito empilhado. E aí assim, né, quem foi muito bem na última rodada não tem tempo de comemorar, quem foi muito mal é respirar, juntar os cacos e já partir para a próxima. E por falar nisso, na nossa última rodada, até que fomos relativamente bem, né? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Passamos dos 100 pontos de novo, fizemos 105,67 pontos, aquela metade acima dos 100 pontos, mas que dava para ser um pouquinho melhor, dava para ter uma pontuação maior. Erramos na zaga, erramos no goleiro, erramos no lateral, do meio para frente tudo ok dentro do previsto, mas o setor defensivo deixou a desejar na maioria das posições. Aí assim, aquela mitadinha de leve, mas quem sabe agora na próxima rodada a gente melhora, né? Até porque não dá para reclamar dos 100 pontos, ainda mais que a média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 64 pontos apenas. Então fomos relativamente bem, mas sempre queremos melhorar, né? Até para poder dar dicas melhores para vocês. Além disso, nosso patrimônio ficou basicamente no mesmo. Temos quase 145 cartoletas, é um dinheiro relativamente alto, mas também não dá para montar o time dos sonhos, porque tem muito jogador caro aí. Tem jogador passando das 20 cartoletas, né? É metade atrás da outra, o cara vai valorizando e o bolso que aguente. Mas chega de papo e vamos ao que interessa, né? Que são as dicas para a 14ª rodada. E vamos começar pelo goleiro, que será Cleiton do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está surpreendendo, o G4 do Brasileirão. E o Cleiton já tem 36 defesas em 11 partidas válidas pelo Cartola, ou seja, média de mais de 3 defesas por jogo, já manteve 5 SGs na competição, 3 deles em casa, e o Bragantino recebe o São Paulo. Então é o mando de campo favorável ao time de Bragança Paulista. Além disso, o São Paulo vem numa fase muito complicada, nos últimos 7 jogos só marcou gols em 4 deles, é um time que vem criando pouco ofensivamente, vem tendo muita dificuldade, e aí pensando nessa questão do adversário não estar bem, estar numa fase ruim, desfalcado inclusive no ataque. O Cleiton com bastante defesa e um SG ali, é para 8, 9 pontos, então é um bom nome para o goleiro, não está tão caro, então por isso vamos de Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino. E vamos manter com o massa bruta na defesa, agora na lateral, com ele, né? Juninho Capixaba. Juninho Capixaba é quase unanimidade na maioria das rodadas. E nessa aqui, então, nem se fala. Mas vamos pegar os números deles principal. São 6 jogos do Red Bull Bragantino como mandante válidos pelo Cartola. E desses 6, em 4 o Juninho Capixaba passou dos 10 pontos. Ficou ali entre 10 e 10.9 em 4 rodadas. Numa outra passou dos 7 pontos e só em uma foi mal quando fez 2,7 pontos. Então, uma regularidade, um desempenho muito bom em casa, principalmente se contar com o SG, né? Que aí já sai com 5 pontos de largada. Mas, de forma geral, Juninho Capixaba já tem um gol, já deu assistência, são 29 desarmes, ou seja, uma média de quase 3 desarmes por jogo. É um jogador que sabe ajudar o cartoleiro tanto na defesa quanto no ataque. Se pinta um gol e se pinta o SG, já é mitada, então é quase que uma unanimidade para a rodada. Juninho Capixaba, lateral do Red Bull Bragantino. E para o meio campo, vamos de novo com ele, né? Arrascaeta do Flamengo. Um voto de confiança porque ele merece. Na última rodada deixou a desejar ir contra o São Paulo, não chegou nem aos 3 pontos, desvalorizou um monte, mas o cara tá com uma média ainda acima de 11 pontos por rodada. São 9 gols e 4 assistências. Números assim que espetaculares para um meio campista. E aí pensando em Cartola, só uma única vez o Arrascaeta tinha feito menos de 9 pontos até aqui no Cartola, quando ele tinha feito 1,4 contra o Vasco. Só que o que ele fez na rodada seguinte? 19 pontos. Então se a gente mantiver talvez essa expectativa de que ele foi mal numa rodada e na outra uma mitada geral, temos que manter o Arrascaeta, né? O Flamengo joga contra o Santos fora de casa, mas o Santos brigando contra o rebaixamento, Flamengo líder do Brasileirão em ótima fase, Arrascaeta vive uma fase deslumbrante apesar da última rodada, então não tem por que deixar de fora, né? Arrascaeta, a nossa dica do meio campo. E para o ataque, ele, né? O novo artilheiro do Brasileirão, Caio Jorge do Cruzeiro. Depois dos 3 gols na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, tem como deixar o cara fora do time? Não tem, né? Mesmo o jogo do Cruzeiro sendo fora de casa, contra o Fluminense, no Maracanã, o Fluminense que não jogou na última rodada, mas vem empolgado por ter sido semifinalista da Copa do Mundo e Clubes, o Caio Jorge vive uma fase iluminada. Se a gente pegar dos últimos 7 jogos dele no Cartola,
Em 5, ele passou dos 13 pontos. Na última, então, nem se fala, né? Dobrou isso que passou dos 26 pontos. É um cara que tá muito bem. Se a gente for pegar nos últimos 9 jogos dele, contando todas as competições, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, ele fez 10 gols e deu uma assistência. Ou seja, uma média de mais de um gol por jogo. Mais uma participação em gol por jogo. Aí, claro, né? Os últimos 3 gols no jogo passado eleva a moral do cara ainda mais lá pra cima. É o grande atacante do futebol brasileiro hoje em atividade no país, né? É o artilheiro do Brasileirão, tá numa fase muito boa, então a gente não pode deixar o momento do cara para trás. Ah, o jogo é fora de casa, ele pode desvalorizar, tudo isso pesa, mas é o principal atacante, então não tem como deixar de fora, mesmo o jogo sendo fora de casa. Caio Jorge, a nossa aposta no ataque para a rodada. E aí o capitão é um cara diferenciado que vai aparecer aqui pela primeira vez, Arthur Cabral do Botafogo. O Arthur Cabral, que foi contratado pelo time carioca para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, estreou no Brasileirão na última rodada e estreou marcando gol na vitória por 2-0 sobre o Vasco. É o novo centroavante do time botafoguense, já que o Igor Jesus foi embora para o Nottingham Forest. Vem para ser titular, já foi muito bem no primeiro jogo, passou dos 10 pontos quando marcou o gol, e o Botafogo recebe o Vitória, que vem desmantelado. Vitória trocou de técnico, saiu o Thiago Carpini, entrou o Fábio Carille, mas o Vitória vem de 7 jogos sem vencer. Nesses 7 jogos, 2 empates, 5 derrotas e só não sofreu gols justamente, né, nos empates que foram em 0-0. Ou seja, o Vitória vem tendo muita dificuldade defensiva, embora não tenha sofrido mais que 2 gols em nenhum desses confrontos, mas é um time que vem sofrendo, que vem perdendo um jogo atrás do outro, tá tentando se encontrar, o Carille tá tentando se ajustar, o Botafogo joga em casa, Botafogo sexto colocado mirando G4, mirando briga pelo título. Então, ser o principal centroavante contra um time que vem numa fase muito delicada, não tem por que a gente pensar em outro jogador, e aí inclusive vamos dar um voto de confiança colocando a faixa de capitão no braço do Arthur Cabral. E a nossa ousadia da rodada também é botafoguense. Ousadia pra vencer! Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Montoro, o meio-campista, jogador de apenas 18 anos, outro reforço do Botafogo para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, foi ganhando notoriedade, porque foi reserva na competição, mas de repente foi ganhando espaço, foi ganhando confiança, foi titular contra o Vasco na estreia do David Ancelotti, que é o novo técnico do Botafogo. É um jogador que tem tudo para ser titular, já mostrou habilidade na Copa do Mundo e mostrou que tem características para ser um bom cartoleiro. No jogo contra o Vasco, passou dos 5 pontos, e ainda recebeu o cartão amarelo. Se não fosse a falta e o cartão, tinha chegado quase perto dos 7 pontos, sem o scout decisivo, né, que é o gol ou assistência. Se ele mantém essa média de 5 pontos e participa de um gol, é pelo menos 10 pontos, pode vir aquela mitada. Lembrando, Botafogo joga em casa contra um Vitória que briga contra o rebaixamento, que vem em uma fase, 7 jogos sem vencer, sofrendo gols em 5 dessas partidas. Então, o Botafogo é o amplo favorito para esse jogo. E aí, claro, enquanto todo mundo tá mirando no Savarino, por exemplo, como meio-campista do Botafogo para a rodada, nós vamos fugir um pouco dessa mesmice do senso comum, e aí vamos com o Montoro como a nossa ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo é Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino. Eduardo Sacha que já tem 3 gols e uma assistência nesse Brasileirão, e das 3 partidas em que passou dos 10 pontos no Cartola, 2 foi com o Bragantino como mandante, que é o caso do jogo contra o São Paulo, contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. O Sacha é a referência ofensiva do time paulista, que tá bem na competição, e pega um São Paulo que, se vem mal ofensivamente, vem pior ainda defensivamente, porque sofreu gols nas últimas 9 partidas da temporada. E além disso, nos últimos 3 jogos do Brasileirão, foram 7 gols sofridos. É um time que vem sofrendo bastante gols, é um time que vai tentando se encontrar, vem com os desfalques, como a gente falou, o Crespo ainda está encontrando o time, o Bragantino, pelo contrário, vem numa excelente fase, e aí contra um time que vem sendo muito mal defensivamente, a questão de você ter um adversário que está brigando lá em cima, o Eduardo Sacha é uma grande opção. E aí, claro, fica no banco por aquele esquema que a gente sempre fala. Se você tem 4 opções e um vai ser o reserva de luxo, sempre deixa o mais barato para você poder ter os 4 jogadores que você quer à disposição. E daí, nessa questão, vamos de Eduardo Sacha, o nosso reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo. Lembrando que o mercado fecha nesta quarta-feira às 6h59 da tarde. E um detalhe, são apenas 6 jogos válidos para essa rodada. Fique atento, porque os confrontos envolvendo Vasco, Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio não vão valer para o Cartola, porque os times têm compromissos pela Copa Sul-Americana, então essas partidas foram adiadas, sem data definida. Então, se na última rodada já foi complicada com 8 jogos, agora vão ser 6, vai ser uma bagunça por conta desses playoffs da Sul-Americana, vai ser um tal de jogo adiado aqui e ali. Então, nessa rodada, apenas 6 partidas valendo, não vai escalar jogador que não está no mercado, que não vai jogar nessa rodada. E aí, claro, né, sempre vale o aviso.
esse time aqui que a gente está colocando é uma base. Pode ser que uma, duas ou até 3 mudanças ocorram de acordo com as escalações que surjam, os noticiários dos times, mas a base é essa aqui. Então, basicamente, os times, na última rodada, por exemplo, a gente não mexeu em ninguém no time titular, mas sempre é bom avisar que algumas mudanças podem ocorrer. E nós estamos na metade de julho, tem muita rodada pela frente, e como a gente falou, é jogo quarta e domingo agora, nas próximas 2, 3 semanas, então tem tempo de sobra para você ainda, o segundo turno inteiro pela frente, tempo de sobra para você entrar na nossa liga e concorrer aos prêmios, né? Procura lá, Liga Cartola Mágica, se inscreva, participe e concorra aos prêmios, né? O campeão geral desse ano, olha, ganha um kit churrasco de dar inveja para qualquer um que perder, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para você colocar esse churrasco em prática e chamar os amigos para comemorar o título de campeão da Liga Cartola Mágica 2025. Ah, mas eu não ganhei a liga. Não tem problema. Quem está participando da nossa Liga Cartola Mágica e também está conferindo os vídeos aqui, ganha um desconto especial na Estúdio da Barba. A Estúdio da Barba vai oferecer 10% de desconto para qualquer serviço que você precise fazer lá com eles. Ah, é cortar o cabelo, é fazer a barba, quer só lá conhecer e tomar um cafezinho ou uma cerveja, 10% de desconto também. É só chegar e falar, ó, eu vim pelo vídeo do Cartola Mágica, ó, eu tô na Liga Cartola Mágica, já ganha os 10% de desconto no serviço que você precisar, vai ser muito bem atendido, a galera manda bem demais lá. Então não perca tempo, né? Se inscreva na nossa liga, também se inscreva aqui no canal, acione o sininho para você saber quando tiver vídeo novo, quando tiver dicas novas. Deixa aí seus comentários também, como é que estão as nossas dicas, como é que estão os vídeos, como é que está o teu desempenho no Cartola, se a gente está ajudando ou não, mas quer ter mais um bate-papo com a gente, quer ter mais informações, trocar ideias, procura a gente lá no Instagram e no X, só procurar Cartola Mágica lá também nós temos várias outras dicas. No dia que o mercado fecha, no X, top 5 de todas as posições, incluindo o treinador. Então assim, tem muito mais opções e dicas que você precisa. Ah, não quero esse jogador, queria uma outra opção para esse setor. Top 5 de todas as posições, e no Instagram, só chamar a gente e fazer os comentários nas postagens, que fica muito mais fácil ter essa interatividade. Se você quiser trocar uma ideia, precisa de mais ajuda, tá com dúvida entre esse jogador e aquele, ah, Ricardo, eu tenho dúvida no A, B ou C, entra em contato com a gente nas redes sociais, que vai ser muito legal a gente ter essa interatividade. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer para ajudar vocês. Então, boa sorte na rodada e valeu!